Olá, eu sou Cristiano Cavalcante do Segredo da Aprovação, tudo bem? Este é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos que eu estou contando um método que me levou ao segundo lugar do Senado Federal com só 4 meses de estudo, além de outras aprovações. É o mesmo método que levou várias pessoas a conseguir também a sua nomeação no concurso público. No primeiro vídeo dessa série, eu contei a história de como foi que eu consegui esse método. É uma história bastante emotiva para mim, bastante forte assim. E eu fiquei muito feliz com toda a repercussão que essa história teve. Olha, foram mais de 1000 comentários já feitos aqui nessa página. Enquanto eu gravo esse vídeo, deu 1095 comentários. Foram 4762 curtidas. Impressionante isso. Muito obrigado mesmo. Eu quero explicar que essa série de 3 vídeos vai culminar na abertura das inscrições para uma turma online, onde nós vamos aprofundar todo o método, onde vai ter um curso que eu vou poder passar para você todo o conteúdo, toda a metodologia, todas as fases, todos os momentos da preparação. Então fique atento. Sobre o vídeo de hoje, eu quero dizer que eu vou fazer um estudo de caso com você. Eu quero pegar o caso do Frederico Branquinho, que é um caso bastante emblemático do tão poderoso que esse método pode ser na preparação de uma pessoa. Vou descrever como que ele estava antes no método e depois de aplicar o método, o que aconteceu com ele. Você vai ver o tanto que é interessante os resultados disso. Antes, nesse começo do vídeo, eu quero ler para você 2 testemunhos. O primeiro é um testemunho muito pessoal, bastante forte para mim, que é a primeira pessoa que eu ajudei, a primeira pessoa que eu orientei e passei o método. É a minha irmã Ana Carolina. Olha só. Quando eu fui estudar para concursos públicos, passei por muitas dificuldades. Entre elas, como estudar de forma eficiente, como organizar minhas horas de estudo, qual material comprar, qual concurso focar, como manter minha motivação e etc. Porém, ao conversar com o Cristiano, meu irmão, ele me ensinou e me ajudou muito em todas essas minhas dificuldades. Inclusive, ele me ensinou a nunca desistir e nunca perder a fé, pois um dia eu chegaria lá. E realmente tudo deu super certo. Segui todas as suas orientações e passei em 2 concursos. Hoje eu sou concursada no governo do Distrito Federal no cargo técnica em assistência social. E continuo estudando, pois almejo agora um cargo maior, um cargo de analista. Muito obrigada, Cris. Ana Carolina, Brasília, Distrito Federal. É um testemunho muito forte para mim e vou contar para você como é que foi essa história. Olha só, quando eu fui estudar para concurso público, eu já estava, assim, a minha irmã já estava se preparando já há um tempo para concurso. Então eu cheguei, falei que ia me preparar e tal, ela falou, vai lá e tal. Eu comecei a descobrir um método e cheguei e pronto, consegui. Depois de um tempo eu consegui a minha aprovação. Depois dos 4 meses de preparo veio a prova do Senado e eu fui super bem, fiquei em segundo. Aí eu fiquei, assim, bastante feliz com isso. E foi quando eu fui falar com ela que eu tinha passado. Ela ficou super alegre, me abraçou, me deu os parabéns e tal. E depois disso ela começou a ir para o quarto. Ela estava indo em direção ao quarto dela, que era onde ela estudava. E nessa época ela morava ainda com nossos pais. Eu já tinha minha casa, já era casado. E ela não. Ela tinha aberto mão de tudo para poder ficar estudando. Ela tinha aberto mão do emprego dela, tinha aberto mão da profissão dela, tinha aberto mão do namorado dela, de tudo. Ela se entregou mesmo ao estudo e ainda não tinha conseguido a aprovação dela. Então, eu vi aquela cena, ela indo embora. Eu imaginei aquele conflito todo, ela sentindo ao mesmo tempo alegria pelo irmão ter passado. De certa forma, viram um espelho, mas ao mesmo tempo um pouco de tristeza. Uma pergunta, por que eu não? Porque eu estou aqui tem tanto tempo. Estou aqui, sei lá, tem 3, 4 vezes mais tempo que ele. Por que eu não passei ainda? Então, isso tudo eu senti quando eu vi ela indo para o quarto. Ela chegou, sentou lá na escrivaninha dela, que ficava meio colada na cama. Lá, e aquilo mexeu comigo. Então, foi ali que começou tudo. Ali caiu a ficha para mim. Eu vi o tanto que dói você ver a pessoa se sacrificando ali, mês a fio, abrindo mão de tudo e não está conseguindo chegar lá. Olha, não tem nada pior mesmo do que você ter um sonho e não saber como realizar ele. Você tem aquela vontade, mas não sabe como chegar lá.
Então, esse é o meu porquê, esse é o meu motivo, é por isso que eu estou aqui. Eu quero te ajudar a passar. Eu quero te ajudar a chegar lá. Foi a primeira vez que eu senti, que eu tive esse sentimento. Eu vi lá a minha irmã, ali indo estudar, pô, mas eu quero passar, eu preciso correr atrás do meu sonho. E chegou lá e sentou. Você vê que não falta dedicação, você vê que não falta força de vontade. O que falta é uma técnica, um jeito que produz resultados. Então foi ali onde eu tomei a minha primeira resolução nesse sentido. Eu fui até o quarto, sentei na cama, era bem do lado assim da escrivaninha. Falei com ela, olha Ana, eu quero te passar o que eu fiz. Eu quero te mostrar como que eu percorri esse caminho. E ela falou, não, mas olha, eu não sou inteligente igual você. Então eu falei, se você viu o vídeo passado, você sabe que eu não me acho inteligente. Eu sou só um cara que faz muitos exercícios. E além disso, o método tinha muitas outras coisas além dos exercícios. Eu falei com ela, não, Ana, vamos lá, eu te passo o que eu fiz. Ela, não, mas não, olha só, isso funciona. Eu sei que funciona. Vamos lá, deixa eu aplicar em você. Não tem a ver com inteligência, não tem a ver com dedicação. Você já se dedica tanto. Ela olhou assim. Eu acho que mais pelo cansaço, pelo tempo todo que ela estava estudando, por estar tanto tempo ali trancada num quarto, abrindo mão de tudo, que ela topou. Ela, tá, vamos lá, me mostra como é que é. Aí eu cheguei e passei todo o método para ela. E impressionante, não? A gente vê agora esse testemunho, 2 aprovações, 2 nomeações, e indo para uma terceira agora, muito legal para quem achava que não era capaz, para quem achava que já estava tanto tempo ali se dedicando e não tinha jeito, não era para ela. Não, era só fazer do jeito certo. Então, indo adiante, vamos para o próximo testemunho. É o testemunho do Frederico Branquinho, um grande amigo meu. Vamos lá. Você vê como é que é diferente as coisas. O Frederico já é engenheiro, mestrado, mestre. É um outro tipo de concurso, um concurso técnico. Aí você consegue ver o tanto que o método ele é adaptável a diferentes tipos de objetivo, a diferentes tipos de curso, de concurso. Então vamos lá. Ao longo do meu mestrado, comecei a estudar para concursos de engenharia elétrica. Fiz algumas provas, todas sem sucesso. Depois de assistir a uma palestra do Cristiano Cavalcante, e ele preparar um planejamento de estudos para mim, compreendi qual era a mentalidade que eu deveria ter para conseguir passar. A partir de então, comecei a alcançar as primeiras colocações até ser convocado para o meu atual emprego. Olha, é um testemunho muito bacana para mim. Ele mostra a força da técnica sobre aquele desespero, aquela vontade de querer passar. E é o caso dele que nós vamos analisar agora. Eu vou fazer passo a passo um método. Assim você vai entender todo o impacto que o método pode ter no seu caso, no caso da sua aprovação, da sua nomeação. Então vamos lá? Então, como você analisa uma preparação para concurso público? Tudo começa em cima de um conceito chamado mindset. Mindset é um conceito que se traduz nas suas crenças e como você reage a elas. Se você, por exemplo, acredita que você está enfrentando outros candidatos, o que você pode fazer para evitar que eles estudem muito? Nada. Agora, se você acredita, por exemplo, que o seu adversário no concurso público não são outros candidatos, mas sim a banca organizadora daquele concurso, você pode fazer várias coisas. Você pode tentar descobrir como que essa banca funciona, você pode tentar entender como que é a prova que ela faz. Então pensa bem, existe você e existe o seu objetivo, lá o seu graal, a sua conquista, a sua nomeação. No meio desse caminho, desse percurso, existe uma barreira. Quem coloca essa barreira não são os outros candidatos, é uma banca, é ela que você enfrenta. Se quiser um termo para isso, nós podemos chamar ela de o seu inimigo nessa trajetória. Você tem que derrotar esse inimigo. E nesse meio de caminho, onde você bate nesse muro, é onde ocorre a batalha. É ali que você derrota essa banca. E se você derrotar ela, ela te dá o direito de chegar onde você quer, no Santo Graal. Então, a gente começa a analisar exatamente isso, como que a pessoa enxerga ela, como que ela enxerga o adversário e como que ela enxerga a batalha e tudo que está em torno disso, como se prepara para a batalha, como é a batalha em si, quais as batalhas que ela pode escolher. Então vamos começar a fazer essas análises segundo o ponto de vista do Frederico. Ele, olhando para si, estava sem foco, sem energia, desmotivado. E isso obviamente resultava em pouca dedicação.
Isso é extremamente natural para uma pessoa que não tem um método, não sabe mensurar se ela está melhorando e principalmente ela não enxerga um mapa da aprovação. Ela não sabe onde ela tem que chegar, não sabe o que ela tem que fazer, então ela fica perdida. Você se manter motivado numa situação dessas é realmente muito difícil. Como que o Frederico enxergava o adversário? Ele não enxergava um adversário claro. Ele não tinha pensado profundamente sobre isso. Repare como que é problemático a pessoa não enxergar a banca como um adversário, porque ela não consegue montar estratégias para poder atingir o que ela deseja. Se, por exemplo, você entende que seu adversário é uma banca, você pode escolher, por exemplo, uma série de concursos que acabe culminando no concurso dos seus sonhos. Então você não precisa ficar parado ali, esperando um dia conseguir passar naquele concurso. Você pode montar uma escala de vários concursos intermediários que te preparam para aquele concurso maior, que existem mais matérias nele. Então, quando você não enxerga toda a estratégia por trás que você pode ter, você fica realmente fazendo concursos ao esmo. E ter sucesso fazendo concursos ao esmo é bem mais difícil. A batalha. O Frederico ele enxergava a batalha de um jeito que a maioria das pessoas enxerga. Ali tem uma prova, existe um determinado conteúdo, eu preciso aprender esse conteúdo. E ficava nisso. Detalhe, se você não vai além disso, você não enxerga que aquele conteúdo tem que ser analisado sob o ponto de vista da banca. Você começa a pensar que aquele conteúdo ele é relevante segundo o seu ponto de vista. E isso se traduzia nas ações de preparação do Frederico. Ele estudava daquela matéria o que ele achava mais importante. Ele focava em assuntos que a banca não considerava tão importantes, mas que para ele aquilo ali era importante. E mais, ele focava em querer aprender todo o conteúdo. Se, por exemplo, num concurso específico ia cair uma matéria de engenharia elétrica, como, por exemplo, máquinas elétricas, ele queria aprender todo o conteúdo de máquinas elétricas. E muitas vezes lá na banca, aquela banca nem costumava cobrar questões de máquinas elétricas, apesar de estar no edital. Então é muito importante você entender que a batalha ela deve ser analisada segundo o seu adversário. Cada adversário propõe para você uma batalha diferente. Cada adversário tem um jeito único de colocar na sua frente essa barreira que você tem que barrar, que você tem que destruir, que você tem que passar por ela para poder chegar aonde quer. Então, o que essa estrutura de pensamento, esse mindset do Frederico, trouxe para ele de resultado? Olha comigo. Concurso da Petrobras, em março de 2010. Banca Sesgran Rio. Resultado no concurso, eliminado. Concurso da Petrobras, em fevereiro de 2011. Quase um ano depois. Mesma banca, Sesgran Rio. Posição 116º. Concurso dos Correios, em maio de 2011. Banca CESP. Posição 24º, num concurso que tinha só uma vaga. Esse é o resultado de você estudar de maneira aleatória, focada na matéria, não pensar numa banca específica, não pensar em estratégias voltadas para isso. Esses eram os resultados do Frederico. Após isso, nós tivemos uma conversa, uma palestra, em que eu apresentei para ele um método, eu passei para ele várias ideias, várias mudanças, vários conceitos diferentes. A primeira coisa que eu mudo é exatamente isso, o mindset, a base de crenças da pessoa. E isso leva ela mesma a ter questionamentos, ter ideias diferentes. A primeira coisa que eu coloquei e deixei claro para ele é exatamente o ponto do adversário. Você enfrenta uma banca, Frederico. Depois, um método, um caminho a ser seguido, isso vence um concurso. Não é na base da loucura, da vontade, da força extrema. Outra coisa importante, ao longo da preparação, é possível mensurar a sua evolução e isso é essencial para você manter a sua motivação. Você não manter a motivação com base numa ideia de que um dia você vai conquistar algo. Não, é dia a dia, você vendo a sua evolução. A grande lição que eu quero que você leve daqui, desse vídeo, é que você não deve sair fazendo concursos ao esmo. Há uma estratégia envolvida e por isso que o método funciona tão bem. Para cada estratégia que você escolhe, há um conjunto de ferramentas que vão se adequar àquele objetivo seu. Repare como que esse método funcionou para
um concurso de nível médio, um concurso técnico, que foi o concurso que a Ana Carolina passou, funcionou para um concurso no qual há um aprofundamento maior de direito com jurisprudências, e é o concurso que o Santiago passou, e um concurso de nível técnico forte, no sentido de você ter muitos raciocínios, muitos aprofundamentos técnicos em cima de matérias de engenharia, que foi o concurso do Frederico. Então, se você for olhar bem, você pode pensar, poxa, mas esse método não funciona para um concurso de tribunal ou para um concurso de área, por exemplo, de autarquias, ou então um concurso mais voltado, por exemplo, para a área fiscal. Mas sim, ele funciona, ele se adapta. E agora eu vou te apresentar um conceito muito importante que eu chamo de o conceito do alfaiate. Não existe nenhum terno que vista tão bem quanto um terno feito sob medida para você. É um terno feito por um alfaiate. É exatamente assim que tem que ser a sua preparação. Você não vai de um jeito genérico se preparar para um concurso. Não, você analisa primeiro você, depois você analisa a banca, o adversário, que veio da escolha do próprio adversário, da batalha ou do seu graal. Depois você analisa a batalha que você vai ter que enfrentar. Depois, para você vencer naquela batalha, você tem que ver quais são as matérias que vão cair e escolher a técnica mais adequada para aquela matéria que tem a ver com você. Parece complexo, mas é extremamente simples. É um passo a passo bem executado que te leva a ter uma preparação bem direcionada para o seu objetivo. Por isso seu rendimento fica alto. É uma preparação específica para você. Não há uma preparação igual a outra. Duas pessoas que estudam do mesmo jeito, uma das duas, sem querer, acaba tendo um rendimento melhor, porque aquele jeito de estudar é mais voltado para ela do que para outra pessoa. Então, se você aprender os fundamentos do método, ver todo o ferramental que está disponível para você, você monta uma preparação pessoal bem personalizada, sob medida para você atingir o seu objetivo. E, para o Frederico atingir o objetivo dele, ele tinha que saber fazer os exercícios que iam cair de engenharia na prova. Repare que esse é um problema grave nessa situação dele, porque antes ele tinha o quê? Um estudo não direcionado. Agora ele já sabia quais matérias eram mais importantes sob o ponto de vista de determinada banca. Mas como ele se prepara para essa banca? Como ele se prepara para aquele conteúdo especificamente? Lembra do vídeo passado? Você não deve ficar adotando formas passivas de estudo. Repare nessa pirâmide. A pirâmide mostra que você ficar lendo ou escutando aulas sobre determinado conteúdo faz com que você absorva muito pouco. Você deve praticar exercícios, você deve expor o conteúdo de forma ativa, você deve ensinar outras pessoas. Mas pense em exercícios de engenharia. Não existem tantos exercícios de engenharia na área de concursos públicos para que você possa fazer massivamente exercícios. E você ficar dando aula sobre esse conteúdo também não quer dizer que você vai acertar na prova, porque na prova não será a teoria em cima daquele assunto, será coisas práticas. Mas baseado nos princípios do método, o que o Frederico fez? Ele sabia que tinha que fazer exercícios, mas ele não tinha exercícios, ele criou exercícios. Então ele criou uma quantidade grande de exercícios e todo dia ele fazia muitos exercícios, sempre em cima dos conteúdos que a banca cobrava, e ele executava essa rotina diariamente. É como eu digo, é simples, todo mundo sabe fazer um exercício, mas não é fácil, porque todo dia você fazer aquela quantidade de exercício requer uma disciplina, uma vontade, mas você vê no seu nível crescendo, você vê a aprovação chegando mais perto, você fica feliz com isso. Compare a preparação dele com a preparação de outros engenheiros. Outros engenheiros liam 3, 4 capítulos do conteúdo por semana, enquanto às vezes Frederico, por exemplo, poderia gastar uma semana inteira em cima de um capítulo só, porque ele estava criando exercícios e estava executando aqueles exercícios. Mas quem você acha que fez mais pontos na hora da prova? Quem? Antes de eu te mostrar o resultado, vamos comparar os dois mindsets. Antes, ele desmotivado, estudando ao esmo, sem ter uma estratégia. Agora, tinha uma estratégia, sabia exatamente o que tinha que fazer, focava em muitos exercícios, ele mesmo criava os exercícios, então foi direcionando todo um estudo voltado para isso. Agora vamos ver o resultado desse mindset diferente, dessas ações voltadas diferentes. Junho de 2011, detalhe, de 1 a 2 meses só após o concurso dos Correios, concurso da aeronáutica organizado pela Consulplan, ele ficou em 4º lugar. Repare, 1 a 2 meses só usando o método, ele já cravou um 4º lugar. Concurso da Infraero em setembro, a diferença, maio,
Junho, julho, agosto, setembro, são 4 meses de preparação diferente. Fundação Carlos Chagas, a famosa FCC, ele cravou o primeiro lugar. Esse é o concurso que ele hoje está trabalhando. Além disso, cerca de um ano depois, ele fez mais 2 concursos. Em novembro de 2012, o concurso da CAESB, ele ficou em segundo lugar. E em dezembro de 2012, ele fez o concurso do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e ele ficou em 4º lugar. Compare as posições antigas: 24º, 116º, eliminado com 1º lugar, 4º lugar, 2º lugar. Ele é um método simples e, o mais importante, ele se adapta a cada matéria, a cada objetivo, a cada concurso. Eu espero que tenha ficado claro para você que o método funciona, mesmo que você esteja cansado, desmotivado ou sem foco e energia. E não só porque ele vai trazer tudo isso de volta quando os resultados começarem a aparecer. Não é só por causa disso. É porque nele também existem ferramentas fortes para a construção, ou, se for o seu caso, para a reconstrução de um forte padrão mental e emocional. Sim, o método funciona para você. Funciona para diversos tipos de concursos, diversos tipos de matérias. E eu quero te passar todo ele, passo a passo, na turma online, fechada, que eu vou abrir as inscrições daqui a alguns dias, para ser bem exato, na terça-feira próxima, às 10 horas da manhã. Então fique atento. Se tiver como, entre nessa turma. A minha motivação maior é te guiar até a sua nomeação. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que a gente fez um estudo de caso em cima do uso do método pelo Frederico Branquinho. E se surgiu alguma dúvida sobre o método, você tem algum questionamento, coloca aqui embaixo, porque no próximo vídeo, no vídeo de domingo, eu vou responder as perguntas mais frequentes que foram colocadas aqui ou que eu recebi por e-mail. E a última coisa do vídeo de domingo é que eu vou explicar com mais profundidade como vai ser o curso, como vai ser essa turma fechada, como é que vai ser entregue o material, como serão as aulas gravadas, como serão as aulas ao vivo. Tudo isso vai ser nesse próximo vídeo de domingo. E antes de eu me despedir de você, eu quero dizer que após terminar esse vídeo, você vai assistir um testemunho gravado pelo Frederico Branquinho. Então, um forte abraço para você e até domingo. Oi, eu sou o Frederico, eu sou engenheiro eletricista. Atualmente eu trabalho na Infraero, em Brasília. Eu vou contar um pouquinho da minha história, como é que eu passei nesse concurso, passei em outros concursos também, e como o Cristiano me ajudou nesse caminho. No segundo ano do meu mestrado, lá na UFMG, em 2010, eu decidi que eu não queria fazer doutorado. Mas eu também não tinha nenhuma perspectiva de voltar para a iniciativa privada, nenhuma perspectiva positiva. Então, apesar de ter até um certo preconceito com concursos, eu decidi começar a estudar, né? E nessa mesma época, os concursos que estavam assim, bombando para engenharia elétrica eram os da Petrobras, porque eles aconteciam de 6 em 6 meses e o salário era muito bom. E eu comecei a estudar, fiz algumas provas, fui muito mal no começo, muito longe das primeiras colocações. E não estava adiantando muito, não estava tendo muito sucesso, né? E eu vi também, o Cristiano é meu amigo de muitos anos, eu vi que ele estava estudando também, passando por uma situação meio complicada, mas na época eu não sabia. E conversando com ele e outros amigos também interessados em concurso, ele decidiu preparar uma palestra para a gente. E nessa palestra, ele já mostrou algumas técnicas dos vídeos que ele está divulgando para vocês. Então, por exemplo, eu aprendi a mapear a banca, eu virei uma máquina de fazer exercício, mesmo exercícios de engenharia elétrica, que tomam muito mais tempo do que exercícios de direito, por exemplo, de português. Eu virei uma metralhadora de exercícios de engenharia elétrica. Virei até meio que sócio de um grande site aí de exercícios, onde eu coloquei as resoluções de vários exercícios. Mudei minha mentalidade, né? E aí comecei a fazer as provas e os resultados começaram a aparecer. A Petrobras é um bom exemplo porque eu estudei errado, eu me lembro muito bem disso,
eu fiz a nota de corte, era 33 em 50, mas eu não passei porque eu não fiz os exercícios que valiam mais pontos. Por um vacilo, eu comecei a estudar para as matérias que eu sabia menos, deixei de preocupar com as matérias que valiam mais pontos e por isso eu não passei no concurso, né? Então, assim, a importância da gente saber mapear a banca, ler bem o edital e saber quais exercícios são os mais importantes. Gastar o nosso tempo, os nossos recursos naquilo que é mais importante. Pois é, então depois, usando mais as técnicas, aprimorando meus estudos, eu comecei a passar. Passei bem, passei no da Infraero, em primeiro lugar, passei no Tribunal Superior Eleitoral em quarto lugar, deveria ter ficado em primeiro lugar, mas eu cometi um equívoco básico. Eu não entrei com recurso na redação. E recurso na redação é uma fase fixa. Todo mundo tem que entrar com recurso na redação. E por isso eu caí para quarto lugar. Passei no concurso da CAESB, que é a Companhia de Saneamento aqui do Distrito Federal. E no ritmo que eu estava, com a mentalidade que eu estava, e usando até umas palavras do Cristiano, eu me sentia pronto para passar nos concursos. Eu poderia ter passado na Câmara até no Senado, eu acho, no ritmo que eu estava. Eu não passei porque na época eu estava me preparando para o meu casamento e não tinha a menor chance. Eu já estava em Brasília, minha noiva em Belo Horizonte, e eu não tinha condição de continuar estudando para esses dois concursos. Mas eu acho que se eu continuasse estudando, eu chegaria lá. Bateria na trave, ficaria bem colocado, né? A Câmara, no último concurso, chamou 10 engenheiros eletricistas. Então, realmente, eu senti que eu tinha muita chance por causa da preparação que eu aprendi com o Cristiano. E é isso, eu recomendo o trabalho dele, assim, boto a mão, a cabeça, o corpo inteiro no fogo. Ele é uma pessoa extremamente determinada, focada, prática, e que tem muito a ensinar para vocês. Ele me ajudou outras pessoas, eu conheço outras pessoas que também se beneficiaram das técnicas que ele ensina. E é isso. Eu recomendo muito o curso